A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recebam essa paz. É para mim sempre uma honra poder estar convosco sempre para trazer uma palavra da parte de Deus gratuitamente e que o seu coração seja abençoado de maneira especial. Quero falar sobre a segunda parte da aula, da pregação, do ensino que eu lhes dei domingo sobre Eucana e que encontrou lugar no coração de milhares de pessoas em vários lugares da terra. E eu gostaria de compartilhar hoje a respeito da unção de Eucana, porque nós estamos no princípio do ano e houve alguém que disse: o senhor fez uma campanha para que as pessoas dessem 365 dinheiros e isso é antibíblico, isso não tem na Bíblia. Então eu resolvi falar de um homem que constantemente na sua vida descobriu a razão por que ele prosperaria. Não somente ele, mas Jó, Abraão, Davi, Salomão e todos os grandes homens da Bíblia que prosperaram. E Eucana, a unção de Eucana é que ele descobriu na oferta anual, ele descobriu que na oferta anual ele poderia abençoar a sua família. A sua família. E dentro da família, nós vemos ali na tipologia do livro de Gênesis a respeito dos 4 rios, e nós percebemos ali os 4 rios fluindo do Éden como uma geração que flui para o mundo, um tipo dos nossos filhos. E outro dia eu falei sobre isso, sobre os rios do Éden, e ali Deus nos deu uma revelação muito linda, os rios do Éden, falando a respeito dos filhos, da herança do Senhor, daqueles que se assentam ao redor da nossa mesa. E que hoje os pais não dão mais valor, porque essa geração das agendas da esquerda, é uma geração que tem que eliminar a família do seu caminho, porque enquanto a família estiver em pé, é como a oferta de cereais para o anticristo. Ele tem que tirar a oferta de cereais, porque ela sempre vai anunciar algo extraordinário, algo grande, algo extraordinário. Eu não vou falar sobre isso agora, porque não é o nosso assunto, mas aí está um grande mistério da palavra. Então, Eucana, a unção, a habilidade espiritual, a liberdade espiritual, o trilho onde desliza essa graça que nos leva a uma vida de felicidade e uma vida de prosperidade. No livro de Salmos, capítulo 128, diz a palavra: e feliz serás e prosperarás. As pessoas querem prosperar para serem felizes, mas a Bíblia diz: primeiro você tem que ser feliz para prosperar. E o que é ser feliz? Ser feliz é estar contente com todas as coisas que Deus já lhe deu até a data em que você está hoje. É agradecer. Se você amaldiçoa a sua cidade, você nunca vai sair da sua cidade. Se você amaldiçoa a sua rua, amaldiçoa a sua casa, amaldiçoa tudo que você tem, e não dá valor ao mínimo que Deus põe na tua mesa, você nunca vai mudar de vida nem de existência e nunca vai prosperar. Porque felicidade é estar satisfeito com tudo aquilo que Deus já lhe deu e agradecido. E agir como grato. A prosperidade é quando você caminha e tudo dá certo. Prosperidade não é você ter dinheiro no banco. Tem muita gente que está cheia de dinheiro no banco e não vive. E tem gente que não tem nenhum dinheiro no banco e vive melhor que essa pessoa. Prosperidade é quando o anjo da bondade, da misericórdia te seguem
todos os dias da tua vida, porque você habita na cidade de refúgio, que é a casa de Deus. Você não deixa a sua congregação. Ah, meu pastor não entende. Ah, meu pastor é neófito. Não importa. Você tem que ser fiel aonde Deus te plantou. E a prosperidade é caminhar adiante com todos os elementos que você necessita. Caminhar por fé. Josué tinha que fazer uma grande guerra e ele tinha só 10% do número de soldados que o seu inimigo tinha. Aí Deus disse para ele, entra com os teus 10%, que eu vou entrar com os 90% na tua vida. E Josué teve uma grande vitória, a natureza o ajudou, e ele teve uma grande vitória porque ele simplesmente confiou em Deus. Essa atitude de estar feliz no lugar onde eu estou plantado, não quer dizer que eu vou ficar feliz sempre ali, mas para que eu saia dali e avance e tenha a bênção de Jabez, que é ser abençoado, ampliar o meu território e que eu não sofra dor, que eu não viva constantemente com dores. Então esse detalhe é muito importante na nossa vida e eu estou já desde o dia 14 de dezembro ensinando a cada um de vocês a ter uma vida melhor. Aí nesse texto, no capítulo 1 de Samuel, diz que aconteceu um dia que quando Eucana oferecia um sacrifício, que ele deu porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Chamou, disse que está aqui para os meus filhos e para você. E disse para Ana, Ana lhe deu, e a Ana lhe deu uma porção dobrada, porque a amava, e ainda que Jeová não lhe tivesse dado filhos, ou lhe tivesse privado de filhos. E quando ele toma essa atitude, você pode anotar aí que é importantíssimo esse ponto aqui, que ele dá a ela uma porção dobrada. Quando ela recebe essa porção dobrada, o que ela faz com essa porção? Se eu te dou algo, aquilo que eu te dou é teu. Eu não te dou simplesmente porque eu te dou porque eu sei que você fez tantas coisas que eu não pedi para você fazer, você fez. Então, a esposa não é uma empregada doméstica. A esposa é uma companheira, adjuntora, coadjuvante, que está ao lado de. Então, quando você dá alguma coisa para ela, na verdade você não está dando, porque você está recebendo muito mais benefícios, né? É um pastor amigo meu que eu amo muito, infelizmente ele disse essa frase, que Ana deu a oferta com o dinheiro do marido. Não, senhor. Aí eu discordei plenamente e você vai me dar razão por isso, porque quando ambos são uma só carne, ele está dando para o seu próprio corpo, beneficiar o seu próprio corpo. E isso é um problema muito sério no povo latino-americano, nessa ideia terrível que nós temos no povo latino-americano. O homem trabalha, a mulher trabalha em casa, ela faz a comida, ela põe a roupa a lavar, ela limpa a casa, ela coloca as coisas em ordem que o marido desordena. E tantas outras coisas, porque são muito poucos os maridos que ordenam, põem em ordem aquilo que eles desordenaram, aquilo que eles desorganizaram. Então, ela passa também trabalhando muito mais que até o seu próprio marido, dentro da sua própria casa, criando filhos, ensinando a ler, fazendo os cálculos matemáticos para os seus filhos serem ajudados na escola. Enfim, é uma questão mesmo de muito amor incondicional nesse aspecto. Quando você doa algo para sua esposa, isso não está fazendo mais do que o seu dever. E o que ela recebe é dela, não lhe pertence. Ora, meu irmão, se eu te dou algo, eu vou dizer que é meu aquilo? Não, senhor, eu tenho algo a pagar. E se eu faço isso porque sou justo. Se você faz isso porque é justo. E isso aqui é muito importante. Então, é muito importante que o esposo, durante um ano, determine um valor, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, não como um salário para a sua esposa, mas como honra
uma honra, para que ela possa ter condições de comprar os seus adereços, para que ela tenha condições de te dar um presente, ela tenha condições. Ah, mas a minha esposa trabalha. Ela foi trabalhar porque você sozinho não dá conta do recado. Então ela foi te ajudar, ela foi trabalhar. Algumas, não são todas, elas vão trabalhar porque elas querem manter a autoridade sobre o marido. São todas não, são algumas. Mas a maioria delas vai trabalhar para poder ajudar a que a sua casa caminhe debaixo de uma bênção especial, de uma ordem, né, de uma ornamentação. Muitas delas vão trabalhar. Elas vão trabalhar porque o marido o marido sozinho não vai aguentar. E há outro grupo de mulheres que são gastadoras mesmo de verdade, que elas não. Eu estava na casa de uma pessoa e ali, perto da escada, tinham 4 lâmpadas de um lado e 3 lâmpadas, não, 2 do outro. E aí a senhora, ela só acendia de 4 lâmpadas. E o esposo dela disse assim, por que você faz isso? Por que você faz isso? Ela disse, porque é mais fácil para mim. Então ela não quer saber se o marido vai pagar a conta de luz, ela não está nem aí para isso. O marido que se lasque. Então são mulheres que não têm nenhuma noção da vida. Então são vários grupos. Por isso que Provérbios fala de vários tipos de mulheres. Tem 8 tipos de mulheres no livro de Provérbios. E só tem 2 tipos de homem. Então você vai ver esse texto que nós estamos lendo aqui, em 1 Samuel, a capacidade, a habilidade, a unção de Eucana em considerar as necessidades dos seus filhos e considerar a necessidade da sua esposa. Um homem que pensa assim é um homem próspero. Por isso, Eucana era um dos homens mais ricos da Bíblia. Um dos homens mais prósperos da sua história. Por quê? Porque ele pensava nos seus filhos e pensava na sua esposa. Olha só o texto que é tão tremendo que ele diz assim, ele deu porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Em algumas Bíblias só está filhos, não aparece filhas em algumas Bíblias. Então, ele está sendo claro quando ele diz filhos e filhas, ele está interessado na bênção da sua família. E entra o ano, sai ano, o pai não está nem aí para isso. Aí lá na frente ele não chega a alcançar 60 anos. Ele não chega a alcançar 50 anos. Começa a vir a doença. Aí ele vai ter que viver do governo. Daqui a pouco ele vai empobrecer. Seus filhos vão começar a trabalhar. E os seus filhos, cada um dos seus filhos vai para a sua casa. E eles nem lembram desse pai, porque esse pai não teve a unção de Penina. Esse pai nunca entesourou para os seus filhos. E a Bíblia diz que os pais entesouram para os seus filhos. Mas esse pai nunca pensou nem na sua segurança, no seu serviço social, na sua aposentadoria. Ele rejeitou isso, ele deixou o tempo passar. E o ano vai passando e você vai empobrecendo. Não pense que você vai ser sempre essa mesma pessoa que você está achando que é o dono da cocada preta, porque você vai precisar daqui a alguns anos de ajuda dos seus filhos, de ajuda dos seus parentes, de ajuda do governo, se você não observar a unção de Eucana. Essa unção de Eucana é da qual eu quero falar para todos vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela tão grande audiência. Não vou citar os seus nomes hoje, porque eu quero mesmo realmente terminar essa palavra hoje. Me perdoe e abraço todos vocês aí e pegue a sua Bíblia e caneta, vamos lá. Quando ele oferecia o sacrifício, ele oferecia o sacrifício anual. Diz o versículo 7, acompanhe no versículo 7, diz assim, e assim acontecia todos os anos, quando ele subia à casa do Senhor. Subia todos os anos, aí temos o ponto número 1, todos os anos.
Aí, pastor Nelson, tem mais texto que prova isso? Tem. Veja o capítulo 1, verso 21. Irmã Bruna, uma saudações para você e para o seu marido. Amo sua família. Aí, anote aí, irmã Bruna, ou o Tiago, que eu estou vendo aqui, o Tiago Quirino. O primeiro texto é 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. O segundo texto está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa. Está vendo? Toda a sua casa. Toda a sua casa. Ele sempre estava envolvendo seus filhos. Ele sempre tinha uma projeção profética, um destino profético para ele e toda a sua casa. E toda a sua casa. Isso aqui é muito importante mesmo. Aí é o ponto 2. Diz assim, e subiu, verso 21, aquele homem Eucana, com toda a sua casa, perante Jeová Yahweh, para oferecer o sacrifício anual. Número 2. Número 1 está no verso 7, que diz que todos os anos. A prova 1:21. Depois nós temos outra prova. No verso 19. Diz, e a sua mãe lhe tecia uma túnica pequena e trazia todos os anos. Número 3. Todos os anos. Então, nós adquirimos uma prática na nossa família. Todo ano, nós damos 365 dinheiros para a primícia de cada ano. Isso não quer dizer que eu não vou dar a primícia mais o resto do ano, não. Isso é uma primícia, é uma oferta anual igual a unção de Eucana. Uma oferta anual que ele trazia. O resultado, os benefícios desta oferta anual que ele tinha, vocês vão ver aqui que eu gostaria de mostrar para vocês os benefícios anuais dele tomar aquele valor, aquela oferta e entregar no altar de Deus para que Deus o abençoasse todo o ano. Então, tenho ensinado a muitas pessoas. Domingo ensinei na igreja um amigo meu. Sempre tem, todo ano, tenho falado aqui nas minhas páginas, nas redes sociais, que eu só uso para ensinar a palavra de Deus. Você nunca me viu usando as redes sociais para falar de fofoca, para falar mal de um de outro. Nunca vai me ouvir, de jeito nenhum. Você vai sempre ver eu trabalhando aqui. Você entra na minha página, você vê, estou sempre trabalhando. Então, nesse texto, nós vamos ver os benefícios que ele recebeu como uma garantia para esses benefícios que vão acontecer. Quais são os benefícios? Não sei se vocês vão poder me ver aí, mas todos que estão no Instagram, pessoal pessoal aí do Face, eu vou me retirar só 1 minuto, porque a câmera 2 se apagou sozinha. Câmera 2, vou ligar. Um minutinho. Então, os benefícios que eu terei por garantir isso para a minha família. Olha só que coisa tremenda. Esses benefícios que eu vou garantir. Então, eu vou colocar aqui no princípio que está o altar. Aqui está o altar de sacrifício, né, que era o altar daquele tempo, né, aquele altar de sacrifício, que era o altar de sacrifício, que era um altar de sacrifício, que ele tinha aquelas para o pedestal, para o e a sua grelha, né? É muito importante essa grelha, ela se encaixava aqui nesse altar aqui, ó. Ela se encaixava aqui para eles poderem levantar o altar. Então,
Aqui, esse altar, ele garantia vários benefícios. Então, a oferta que ele trazia em dinheiro ou em animais, que teve um cabeça de bagre aí, né? Não sei, não quero citar o nome dele, também nem me lembro, que ele falou que nunca ninguém trazia dinheiro no santuário. Meu Deus, meu pai, isso que eu devia ler Levíticos, capítulo 27. Esse é o meu chazinho de hortelã que eu estou tomando. Então, esse altar aqui, deixa eu colocar a câmera do Instagram mais para cá, vocês possam ver. Esse altar, ele era o centro, então tinha um benefício. Primeiro benefício que ela tinha era que ela vencia seus rivais. Você vencerá os rivais. E esse texto está exatamente no capítulo 1. Capítulo 1, verso 7. Diz que acontecia que todos os anos, quando ela subia a casa do Senhor, a outra a provocava muito, razão pela qual chorava e não comia. Então, o que ela vai ter aqui? Que é o verso 7. É a vitória contra os seus rivais. Isso falando empresarialmente, moralmente, espiritualmente, né? Seus rivais. A oferta que ele deu para ela era porção dobrada. O que ela fez com a porção dobrada? Porção 1, porção 2. Porção 1, porção 2. Que ela colocava no altar e quando ela recebia essa oferta, o que ela precisava era de um filho, ela precisava de um bebê. E Deus precisava de um profeta. Ela precisava de um bebê e Deus precisava de um profeta. Então, Deus tem uma necessidade. Você tem uma necessidade. Mas no meio dessa necessidade ainda tem os rivais da vida. A inveja, as pessoas que te invejam, as pessoas que têm problema com você, as pessoas que te odeiam, as pessoas que não querem saber da sua felicidade. E embora elas nem te conheçam, elas te odeiam. Elas nunca conversaram com você, elas te odeiam. Elas ouviram falar da tua fama, elas te odeiam. Elas fazem qualquer coisa para te destruir, mesmo não te conhecendo. Elas odeiam sua voz, seu rosto, seu cheiro. E o que é isso? Demônio. Claro que é demônio. Satanás não gosta de você. Você está naquela vida, aquela pessoa. Porque a sua luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principais, por conta principais potestades, contra hostes, contra dominadores. Então, dentro desse princípio que eu estou lhes dando, o que garantiu que ela tivesse vitória? O que garantiu que ela tivesse vitória na sua primeira batalha? O que garantiu que ela tivesse vitória? A oferta no altar. A oferta no altar. Aí você fica ouvindo A e B e C, dizendo que Deus não quer oferta, Deus não precisa de dinheiro. Claro que Deus não precisa de dinheiro. É lógico que Deus não precisa. Mas a obra de Deus na terra precisa. A obra precisa. Jesus estava sempre disposto a pagar. Nós temos na Bíblia ali três ocasiões que quando Jesus estava na ceia, na primeira ocasião, ele diz, a Bíblia diz aí no capítulo 13 de João 13, João capítulo 13, assim, Jesus disse para Judas, vai e faz depressa. Aí os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos pensavam que Jesus estava mandando João comprar o que faltava para a ceia. Muito importante você notar esse detalhe aqui. Isso é importante, importantíssimo. Você notar esse ponto. Esse ponto é muito importante dentro desse princípio. Muito importante dentro desse princípio.
muitíssimo importante. A visão aí, um momentinho só que eu tenho que... Um momentinho só. Essa garantia que Eucana, marido, dava a toda a sua casa, é exatamente aquilo que Deus espera que cada esposo cumpra. Mas é muito difícil isso, irmãos. É muito difícil. Mas muito difícil um homem mesmo, um homem de pantalão, como diz aqui em espanhol, um homem de calça comprida, que eles chamam aqui de pantalão, é considerar esse aspecto. E para considerar esse aspecto, precisa ser muito homem mesmo, viu, irmãos? Mas muito homem. Para ele ser um Eucana. Que eu estou colocando aqui o carregador, porque deu o que a... Infelizmente, eles... que essa atitude nossa vida espiritual, diante dos grandes desafios que nós temos a cada ano, irmãos, cada dia Deus vai revelando na sua palavra princípios extraordinários. Pastor Tiago Quirino havia esse aspecto aqui, essa base, quando ela joga aqui, que ela coloca essa porção dobrada no altar, que ela coloca o seu Isaac ali. Então Deus disse assim, vamos começar a conversar. Porque quando ela recebe a garantia da cobertura do seu marido, que é o pastor da sua casa, que é o líder espiritual, que é o líder sacerdotal, que é o líder moral, que é o líder educacional da sua vida, e que ela coloca ali no altar de Deus aquilo que ele lhe dá, os benefícios não virão só para ela, porque ela mora na casa do seu marido. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que falar de família é falar de piada, contar piada. As pessoas do Brasil já se acostumaram tanto que elas não levam mais a família como um assunto sério, porque todos os líderes que eu conheço que falam de família, eles só não passam de um palhaço. Não passam de um palhaço para a igreja. Porque a palavra de Deus não é uma fonte de palhaçada, nem de chocarrice. É uma fonte de acerto, de transformação, de conservação, de proteção, de manutenção. É uma fonte séria, que é a família. E se nós fazemos da família uma fonte de chocarrice, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? Então, primeira coisa. Segunda coisa que você vai receber como proteção, como cobertura, como garantia
dessa visita ao altar de Deus, dessa oferta anual, escute bem. Segunda, está no verso 10. E com grande amargura de alma orou, e chorou copiosamente diante de Jeová, que é a número 2. Segundo benefício, anote aí, segundo benefício. Primeiro, segundo benefício é que a sua oração e o seu clamor, o seu choro serão ouvidos. Olha só aqui, porque a gente pensa assim, ela chegou lá simplesmente, ela chegou lá e começou a orar e chorar. Aí você diz, eu tenho chorado. Então, fique quieta, não diga nada. Porque se você quer a pena dos outros, porque você diz que chorou, aí você quer já o seu galardão. É como aquele camarada que jejuou e foi na praça e disse que estava em jejum. E Jesus disse, perdeu o seu galardão, que deveria ficar quieto, deveria entrar num quarto e orar. E outro dia eu vi os obreiros tirarem foto do pastor falando de tal, e aí colocou lá o pastor orando com a Bíblia, para mostrar para todo mundo quão espiritual era o pastor. Eu disse, irmãos, parem de fazer isso, o pastor nem está sabendo disso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele tem que entrar no quarto, fechar a porta e orar, ele tem que colocar no Facebook que ele ora. Então o filho dele ficou irado comigo, que se diz amigo meu, ficou irado comigo porque eu falei isso. E aí ele colocou a dele também. Mas o princípio bíblico é tão terrível que as pessoas elas ficam iradas quando a gente coloca princípios bíblicos em cima das patadas que eles dão sendo pregadores e ensinadores da palavra. O segundo benefício você tem, porque o seu altar tem uma porção dobrada de uma oferta anual. O teu altar te garante, Ela não foi chorar e orar só porque ela quis orar e chorar. Não, ela não foi lá orar e chorar de mãos vazias. Ela foi orar e chorar porque era o direito dela, era o benefício dela, porque o altar dela tinha porção dobrada. Oh, meu Deus! Meu Deus! Ela não foi vencedora contra a rival dela porque ela foi vencedora contra a rival dela. Não. Ela foi porque ela tinha bala na agulha. Ela tinha altar com porção dobrada. Ela tinha o que lhe dava autoridade. Muita gente não pode ouvir isso aqui. Porque isso aqui mexe. Isso aqui é terrível. Isso aqui mexe com os avarentos. Mexe sim. Porque como que você quer de Deus algo se você entra diante dele de mãos vazias? Ele disse, não me apresentarei diante do Senhor de mãos vazias. Não. O homem dono lá do campo de Araúna, que era o mesmo Moriá, disse, não, Davi, você pode pegar a terra que você quiser aqui. Ele disse, não, como vou oferecer ao Senhor algo sem que eu pague? Jesus sempre estava... O que eu vejo em Jesus, eu queria dizer, antes que houve um problema no telefone, eu esqueci, mas eu agora posso lembrar, é o seguinte, Jesus estava sempre disposto a pagar. Jesus era filho de Davi. Então, como filho de Davi, ele ganhou o direito de não pagar imposto de Israel. Foi decreto de um rei chamado Saul. Davi venceu o gigante Golias, ganhou a esposa do rei, e ele ganhou o direito, e ele, os filhos dos filhos, a nunca mais pagar imposto em Israel. Quando Jesus veio, se encarnou e viveu nos dias dos reis romanos, Jesus começou o seu ministério, já com seus quase 30 anos de idade, então vieram cobrar. Chegaram com o discípulo de Jesus, chamado Pedro, e disse, teu Senhor não paga imposto. Ele tem que pagar imposto.
E Pedro não sabia como que ele sabia, ele não lia Bíblia. Pedro não lê Bíblia. Eu não vi um Pedro que lê Bíblia. Você conhece algum Pedro que lê Bíblia? Eu não conheço. Eles passam por cima, dão uma olhada, eles estudam para pregar, mas eles não estudam para viver. Estou falando em símbolo aí. Não estou falando do Pedro Pedro, estou falando do Pedro Pedro. Você entendeu o que eu disse? Então, pastor Tiago, vocês estão me ouvindo aí, agora, nesse momento? Estão compreendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. E aí chegou e disse, estão pedindo para o senhor pagar imposto. Jesus disse, vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe, pega lá 2 estátuas, paga primeiro para mim, depois paga para ti. Então Jesus estava ensinando para Pedro várias coisas aí, tem muita mensagem aí, mas uma das mais profundas é, igual que Elias falou para a viúva, primeiro faz para mim, depois faz para você. Então, quando Deus e o seu reino é buscado, ou são buscados em primeiro lugar, então todas as coisas são adicionadas. Mas nós não temos ideia sobre isso. Não queremos entender esse aspecto. Não entendemos nem queremos entender. Então veja isso aqui, muito importante. E Jesus não pagaria imposto, porque ele era da família de Davi, mas Jesus quis pagar. Quando lá em João capítulo 6, verso 1, que ele viu a grande multidão que vinha ali, Jesus olhou para Filipe e disse, de onde poderemos comprar alimento para essa multidão? Jesus estava disposto a pagar. E ele disse, temos só 200 dinheiros. Jesus disse, quem mais tem uma solução? Aí veio André. Nós temos aqui dois dinheiros. 5 pães e 2 peixinhos. 2 dinheiros. Que era 1% de 200. Jesus disse, esquece os 200. Vamos trabalhar nas primícias. Vamos trabalhar aqui com 2. Mas Deus, Senhor, ele também é Deus. Então, Deus, amém. Glória a Deus, não retira essa honra. Como que o Senhor vai fazer? Vou trabalhar com as primícias. Ele sempre trabalha com as primícias são demais. Então, por que ela entrou ali para orar e chorar? Porque ela estava garantizada. Ela estava debaixo de garantia. Terceiro benefício que eu vejo aqui é número 3. Ela fez um voto. E fez um voto. Ó Senhor dos Exércitos, se atentares à aflição da tua serva. Então não estava falando com Jeová Jiré. Ela não estava falando com a especialização Jeová Jiré. Claro que Jeová Jiré é o mesmo nosso Deus. Mas ela não estava se dirigindo à especialidade Jeová Jiré, nem Jeová Rafá da cura, nem o Jiré da provisão, nem o Nissi da bandeira. Não, ela estava se referindo a Tsabaoth. Eu estou numa guerra. A minha situação é essa. Então ela clama o Tsabaoth. E ao clamar o Tsabaoth, ela faz um voto. Aqui, terceiro benefício. Terceiro benefício é a autorização para fazer um voto. Porque eu tenho uma porção dobrada no altar. Me livra dos meus rivais. Deus atende a minha oração e meu choro. E número 3, ele atende o meu voto. Porque ela não fez um voto só porque ela quis fazer o voto. Ela fez o voto porque ela estava debaixo de garantia. O altar lhe dava essa liberdade. O altar lhe dava essa liberdade. O altar lhe dava essa liberdade. Como eu quero triunfar num ano difícil, tão difícil, começou com tanta dificuldade, Senhor. Hein? O governo quer te roubar. Você vota para que o governo te represente e o governo te assalta e te rouba? Como é isso? Você vota para te defender dos opressores e o governo é o opressor e amigo dos opressores? Né? E aí você começa já um ano esquisito, um ano. E como eu sei que vou triunfar, precisamos correr para o altar de Deus. Precisamos correr para o altar de Deus. Você tem que atuar.
Moisés estava lá no altar, enquanto os midianitas, né, e as mulheres estrangeiras de outras nações estavam invadindo o acampamento de Israel com garotas de programa. E Moisés estava orando, e Deus estava irado com Moisés, porque Moisés estava orando. E Deus disse, até quando você vai ficar em oração? Tira o ora e põe ação nisso. A ação, tira esse negócio da oração, que já basta, vai para ação agora, rapaz. E aí está lá no altar, na oração. E Deus está falando, Moisés, levanta e faz alguma coisa. Aí Deus levanta Finéias para agir. E Deus faz uma obra tremenda na vida de Finéias. Ali em Números capítulo 25, você lê essa história. Fez um voto. Eu faço um voto. Quando você faz um voto, você fica imortal durante o voto. Ah, meu Deus, você não sabia disso? Então saiba. Quando Jonas estava sendo tragado pelo grande peixe, isso está em Jonas capítulo 2, a Bíblia diz que Deus falou, Senhor, e tu vai me matar? Vai morrer, tu vai morrer. Vai morrer. Senhor, e o meu voto eu não cumpri, eu quero ir lá cumprir meu voto. Aí disse, rapaz, é o teu voto. Vomita esse camarada, para que ele possa cumprir o voto dele. Esse momento do voto é um momento muito especial, porque quando você faz um voto, você traz sobre a sua vida um anjo chamado anjo do voto. Pastor, eu nunca vi na Bíblia isso aí não. Nunca leu a Bíblia. Então você vai ver aí, no texto, que eu vou ler para vocês aqui, em Eclesiastes, no capítulo 5 aí do livro de Eclesiastes, você vai ter aí o texto extraordinário. E ele diz, versos 4, quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se compraz nos insensatos. Cumpra o teu voto. Aí ele diz, verso 6, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne, para que não digas diante do anjo que foi por ignorância. O anjo, esse é o anjo do voto. Então, quando Jacó fez um voto no capítulo 28 de Gênesis, a Bíblia diz que quando ele fez aquele voto, os anjos do voto foram com ele. E quando ele dizia, as ovelhas estão brancas, preciso, perdão, a manada está branca, totalmente branca, preciso que você pinte aí umas listas. Os anjos iam lá e pintavam as listas. Os anjos do voto trabalham para que você tenha o que você pediu no seu voto. Nós nunca mais ouvimos ninguém falar sobre voto. Mas o que é? Você vai lá e vai dizer assim, eu vou fazer um voto. Não, tem uma garantia. E essa garantia, olha aqui a garantia. A garantia, o altar tem porção dobrada. Deus me abençoa com a bênção dobrada. Aí você também me visitou no meu altar com a porção dobrada? Porque o que eu quero colher é aquilo que eu quero semear. É que eu tenho que semear. Mas eu não faço isso. Por causa da avareza, por causa de tantas coisas. Como você quer ter vitória, eu vou fazer um voto. Não, não é assim não fazer um voto. O que é que você pôs no altar para garantir isso? A oferta anual. E ele coloca aqui 3 vezes a oferta anual no 1 verso 7, a oferta anual no 1, 21, e a oferta anual no 2, 19. Ele diz que todos os anos era uma tradição na vida dele. E que eu venho batendo no coração da igreja de Deus, de Portugal, de Moçambique, da igreja de Angola, da igreja do Brasil, da igreja do México, da igreja dos Estados Unidos, que são as principais nações onde eu estou me movendo agora. O que você tem feito? Qual é a sua atitude em relação à sua oferta anual? E os benefícios que você quer? O quarto benefício que você terá com a oferta anual, o quarto benefício, está escrito no verso 12. E como já fazia muito tempo, Ana perseverava em oração. É a capacidade que Deus vai te dar de você perseverar.
Porque ela está passando uma tribulação. E em Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 7, diz a palavra que a tribulação gera perseverança. Então, a tribulação que ela está passando está garantida pela oferta dobrada anual que o seu esposo lhe deu e ela entregou no altar do Senhor. Ela entregou muito mais que Abraão, ela entregou tudo 2 vezes. Que ela fez isso. Querem ter vitória, quer comprar seu apartamento, quer ter um bom negócio, quer fechar todos os contratos do ano, quer que todo mundo venha aos seus pés para poder fazer contrato com você, quer comprar a sua fazenda, quer comprar o seu sonho, por tudo que a sua alma deseja, mas o que você tem colocado no altar para garantir que a tua oração vai ser ouvida, que você vai vencer seus rivais, que você vai ter perseverança de orar? Porque se você não perseverar, não terá experiência. Porque a tribulação gera perseverança, e a perseverança gera experiência. E a experiência vai aumentar o teu salário, porque se você disser lá que você só tem 6 meses de experiência, vai ganhar o salário mínimo. Mas se você tiver autoridade de dizer que tem 20 anos e como provar isso, seu salário não será salário mínimo, será aquilo que você pede. Porque aquela empresa precisa de você, por causa da sua experiência. A experiência te enriquece, a experiência traz honra para você. A experiência aumenta seu salário, a experiência te faz enriquecer. Mas vem depois da perseverança, vem depois da tribulação. Então, como eu terei perseverança em orar? Eu me lembro quando era criança, na igreja da Sacramenta, lá em Belém do Pará, que aqueles presbíteros, aqueles homens insensíveis, né, colocavam toda a igreja naquela sexta-feira, ficaram ali 1 hora de joelho orando. E aí a igreja orava 10 minutos, aí quando dava 15, todo mundo olhando no relógio, Senhor, estou orando pelo pastor, para que ele acabe logo essa oração. Porque não sabem orar. Eles acham que só a pessoa se dobrar de joelho, ela já está fazendo um sacrifício para Deus, que Deus vai ouvir só porque ela está de joelho. Mas é muito cabeça de bagre o cara vai lá pensar isso. Ele quer competir com Jesus na cruz. Jesus levou a cruz. O irmão veio falar comigo, disse, pastor, posso ver seu joelho? Eu disse, para que, rapaz, quer ver meu joelho? Quero ver se tem aí um calo. Embora o meu joelho tenha um calo, sim, tem um calo. Mas eu fiquei muito chateado com ele, porque o meu pastor mostrou o calo do joelho dele e era um calaço. Eu disse, eu oro em cima de uma almofada. Pra que eu disse isso? O cara ficou endemoniado. Disse, não valeu nada a oração dele todinha dos 20 anos dele. E ficou endemoniado. Então a pessoa faz isso na carne, para aparecer, para competir com Jesus. Você pode orar deitado, andando, caminhando, de pé, sentado, de cabeça para baixo, do jeito que você quiser orar. O ajoelhar é uma prova de flexão da sua natureza humana. Se você não sabia, fique sabendo disso. É uma forma de você declarar sua humildade, você se render a Deus. Esse é o princípio. E pôr a cabeça no pó é um pagamento antecipado daquilo que eu peço. E todo mundo que orou e pôs a cabeça no pó recebeu em 24 horas as suas respostas. Mas não é para pôr a cabeça no pó para competir com Jesus porque você está pondo, porque quer se humilhar, não. Em adoração, louvor a Deus. E aí, então, ela perseverou. Aí você diz, por que aquele irmão persevera tanto na oração? Por que ele é perseverante em qualquer posição? Por que ele é perseverante? Perseverante porque lá no altar ele deixou sua casa, no altar ele deixou seu filho, no altar ele deixou sua família, no altar ele deixou seu salário, no altar ele deixou sua vida, no altar ele deixou a sua saúde, no altar ele deixou seu serviço, no altar ele deixou seu louvor, no altar ele deixou a glória, no altar ele deixou a honra. Ele está garantido nisso. Mas se a sua mão é assim, né? Aí você tem o quinto benefício de garantir no altar. Aí diz o texto, verso 13, porquanto Ana falava no seu coração, e os seus lábios só se moviam. Irmãos, Deus não vai pedir para você absolutamente nada. Ana, faz cambalhoça aí. Ana, leva a geladeira. Ana, faz o apitinho do soldado.
Ana, leva a geladeira na igreja. Ana, faz a dança da feitiçaria. A dança da macumba, faz a dança da macumba. Ana, faz algum sacrifício aí, Ana. Não, ela está garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ela está aquela porção dobrada que ela pôs é uma oferta que lembra o sacrifício, a obra de Jesus, não a sua obra. Não é a sua competição, não é o seu sacrifício que vai fazer isso, senão a memória desse sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nada é sem Cristo no centro. Nada é sem Cristo no centro. Seus lábios só se moviam. Só se moviam. O que essa mulher fez que os seus lábios só se moviam, nem suas mãos se levantavam. Ela nem sequer levantou a voz dela, meus irmãos. Adilson, Adriano, ela nem sequer abriu a sua boca para gritar. Outro dia eu ia com uns irmãos no carro e o irmão ia passando perto do monte deles. E aí disse, pastor, vamos subir agora no monte, que eu quero saber de monte, rapaz, quero saber de monte. Quero ir comer, vamos comer, nós saímos para comer. Não, vamos comer, 10 minutos no monte, depois a gente vai comer. Eu saí para comer, você me avisou para comer, que era para comer, eu estou com fome, quando eu fico com fome, eu fico nervoso. Tá bom, pastor, vamos. Depois ele ficou criticando, porque entre o monte e a comida, eu preferia a comida. É lógico, como é que eu vou subir no monte com fome? Né? Eu nunca vou competir com Jesus. Se eu for no monte, não é porque eu quero mostrar que eu vou no monte. Se eu jejuo, não é porque eu quero sacrificar para Jesus dizer, estou com peninha dele. Não, é um memorial, é um culto de louvor, como diz Hebreus capítulo 13. Saiamos diante dele com um sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Aí ele coloca aqui esse princípio, né? Ela não fez nenhum sacrifício a mais do que o sacrifício que tinha sido feito. Eu não tenho que competir com Jesus para Jesus fazer alguma coisa para mim, que ele já fez. Eu tenho que crer no que ele já fez para mim. Mas eu não vou orar nunca mais, eu não vou jejuar nunca mais, eu não vou cultuar, não estou falando nada disso. Você que está querendo falar, ou querendo colocar palavras na minha boca, e preste atenção, bem como eu falei. Aí, a sexta bênção, o sexto benefício que ela recebeu daquele altar, da unção de Eucana, ao vir pela oferta anual. Aí ele diz assim, pastor, eu fiz tudo que o senhor pediu, do voto, da oração, da perseverança, e busquei a vitória nos meus rivais, sobre os meus rivais, não aconteceu nada. Eu perguntei, você pôs a oferta no altar? A oferta anual? Ah, não. Daqui a 15 dias eu faço. Faz nada. E se você for de Belém do Pará, esse aqui não faz mesmo. Eita, povinho que diz que quando tiver dará e quando tem, nunca dá. Hein? Difícil, hein? Meu Deus. É sério. Aí eu estou falando, quem me entender, me entendeu. Eu estou jogando pedra em cima da montanha para que os montes me ouçam. Aí o texto diz, no verso 14, e Eli lhe disse, até quando tu estarás bêbada? Afasta-te do teu vinho. O que fez com que ela não ligasse porque as pessoas dissessem a respeito dela. Isso é uma unção, uma graça muito grande. Você está garantido que você não vai ficar vivendo em função das pessoas, daquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Quando uma pessoa vier e disser para você, está todo mundo falando disso a teu respeito, não é todo mundo. É a pessoa que está falando. É só ela. Não tem mais ninguém. E é ela que está espalhando tudo. Quando uma pessoa disser para você, está todo mundo dizendo isso, não é ninguém que está dizendo. É ela. Ela que está dizendo, Jorge Luiz. Ela que está dizendo, Josivaldo. Ela que está dizendo, aí, Ricardo. Então, essa proteção tremenda, que eu já coloquei o voto, pastor, coloca aí no quadro, voto, depois
A perseverança na oração. A perseverança na oração. Perseverança. Depois da perseverança em oração, tem mais outro benefício, é o benefício do não esforço. Não esforço para conseguir as bênçãos. Apenas confiar. Depois você tem, o outro é não se importar que as outras pessoas dizem. Não se importar. Isso está no verso, vou colocar os versículos aqui, verso 14, depois não esforço, verso 12, perseverança, verso 12, o voto, verso 11, orai, chorai e ser atendido, verso 10. Vou colocar aqui no quadro para vocês aí do Face, vocês anotarem. Vou trazer aqui não vou mexer no telefone, senão ele vai ter problema. Mas tem que se virar aí, tá, para ver, depois assistir no Face, que lá tem, vocês podem baixar. São os benefícios. Olha só o benefício da oferta anual. Que o irmão falou, pastor, eu mandei os 365 e orei. Muitos deles que eu orei nem entenderam. Mas eu orei mesmo assim. E agora eles vão compreender e eles vão entender. Estão vendo aí? Aí, não se importe com o que as pessoas dizem a teu respeito. Você está bêbada? Não, ela não estava bêbada. Ela disse, não bebi vinho, nem qualquer bebida forte, verso 15. Mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor Jeová. Não pense que a tua serva é uma filha de Belial, pois dos meus abundantes sofrimentos, estou lendo a versão de Nelson, tá? Em promoção, está lá no meu Jesus.org, todo o meu material, todo o meu material, aproveitem, eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque eu também tenho que anunciar o que eu estou fazendo. No meu Jesus.org, estamos em plena promoção hoje, os livros da Teologia Latina, por 95, na verdade. E todo o paquete de 11 livros por 490. Então, vocês vão ver aí que tá comprando o paquete é melhor. E também o mapa teológico. O mapa teológico nunca foi vendido pelo preço que está. Meu Deus, o pessoal está pegando o mapa até acabar o mapa. E as Bíblias também. Todo o nosso material, Cavalo de Fogo, Patrulheiro do Hades, né? Esses 3 livros aqui, ó, esses 3 livros, todos estão em promoção, preços. E vou colocar mais de 100 apostilas. Vou pôr mais de 100 apostilas. Você vai ficar maravilhado com as apostilas que eu vou colocar para vocês, que eu nunca coloquei para vocês baixarem por um preço radical. Amém? Muito bem, eu tenho que falar isso para vocês também me abençoarem, né? Aí o capítulo 1 vem aí, não se importe, verso 14, com o que as pessoas dizem a teu respeito. Você não pode andar nessa vida baseado no que as pessoas dizem a teu respeito. Você tem que tomar vergonha na cara e lavar esse rosto, rapaz. E para de chorar e levantar essa cabeça e engolir essas ervas amargas e ir para frente, meu amigo. Ah, mas foi ruim. Levanta essa cabeça e sai para diante, rapaz. Uma mala e vai, viaja, vai embora. Toma uma decisão na vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus usa as frustrações da nossa vida para abrir portas em outros lugares. E Deus usa as decepções da nossa vida para que descobramos que o tempo naquele lugar onde nós estamos se acabou. Por que eu vou viver debaixo das palavras de uma pessoa
sendo que aquela pessoa nunca vai prosperar, que ela é um instrumento de Satanás para destruir vidas? Não, não, senhor. Não, não sou bêbada, não. Eu vim aqui clamar. Então ela vai ter autoridade para falar. Porque a autoridade está falando isso. Não, senhor, não sou bêbado. E aí, depois ela fala que Deus dá autoridade para ela, para que dos abundantes sofrimentos e dos desgostos, ela falou até agora. E onde que ela falou? Na casa dela, com o marido dela? Onde que ela falou? Não, ela falou lá na casa de Deus. Vai para o templo. Vai para o templo, rapaz. Vai lá e diz tudo. Irmãos, quando estou atribulado, eu estou indo para o templo. Lá eu digo tudo. E Deus, e aí? O que passou, rapaz? Olha isso, Senhor, estou servindo a ti. Eu sei que minhas obras não valem nada, pelo menos dá uma empurrada, né? Senhor, por favor, por que isso aí? Eu sei que eu não entendo o que o Senhor tem para mim, mas me explica aí, né? E eu falo mesmo, eu falo para Deus, e aí? Como é que é? Aquela mulher cirofenícia, ela veio falar com Jesus. Jesus disse não. Disse 3 nãos para ela. Então tá. Aí ela foi lá atrás dos discípulos, ficou importunando um por um. O 10º, o 12º, o 11º, o 19º, o 8º, o 7º, o 6º, o 5º, o 4º. Aí os discípulos enlouqueceram. E então os discípulos em grupo foram lá com Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, qual é a tua, meu? Essa mulher não está deixando a gente em paz? Atende ela. Aí Jesus disse, então tá, vou resolver esse assunto. Então, quando Jesus não resolve, meu irmão, chama toda essa guarda de anjo aí num lugar lá, entra e grita, e clama, e faz como Neemias. Ei, Deus, olha aí, pelo menos lembra aí que eu construí a muralha, meu. Aí Deus, vou te abençoar. Mas você não vai? Aí você não clama? Aí você não vai? A oferta está no altar. A oferta já foi posta no altar. Agora a tua é necessária para que o teu ano abençoe sua família, abençoe seus filhos, porque por ti já foi posta a oferta. E qual é a tua oferta que você porá pela sua vida material? Porque pela sua bênção espiritual e material, Jesus colocou lá a porção dobrada. E a tua no altar dele. Como você quer enfrentar esse ano 2025? Hein? De mãos vazias? Querendo a oferta do dono de Araúna, querendo a oferta de Ete? Pode levar. Mas um dia ele vai tomar, porque você não pagou, não tem escritura, não tem base, não tem garantia. A unção de Eucana garante você entrar no templo, chorar e orar. Garante o teu voto, garante a tua perseverança, garante você não se esforçar, garante que você não vai se importar com o que dizem as outras pessoas, porque há uma unção anual no altar. Quando você vai se mover por isso? E aí vem a sétima. A sétima é a sétima, meus irmãos. Que a tua serva ache graça diante dos teus olhos. E assim a mulher seguiu o seu caminho, hein? E deixou de estar triste. Meu Deus, eu quero declarar essa unção, essa bênção na vida de todos que estão me ouvindo agora. Pai, eu estou ensinando a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, tomando aqui desse meu tempo para abençoar milhares de vidas ao redor do mundo. E aquele que ouvir esta palavra, Senhor, seja curado. Curado da sua tristeza, dos motivos da sua tristeza. Que ela possa liberar perdão, libertar, não condenar. Meu Deus, eu clamo em favor dos teus filhos agora, meu Pai, porque eu sei que eles estão me ouvindo. Eles também estão sendo ouvidos por ti, meu Pai. Quantos, Senhor, que fecham a mão? O teu sacrifício foi completo na cruz por nós, mas nós não queremos fazer nada para que a nossa vida terrena nos anos vindouros, Senhor, seja uma bênção para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa casa e para todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, para seguir o nosso caminho, que isso é prosperidade, seguir o nosso caminho, meu Deus, e o nosso semblante, Senhor, deixar de estar triste, meu Pai. Eu declaro essa bênção, meu Pai, na vida dos teus filhos nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada ou neste amanhecer.
porque estou falando para a terra inteira. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Quero abençoar, declarar, Senhor, aqui o gasofilácio. Esse é o gasofilácio da fé, porque eu creio em Ti, nós cremos em Ti. E eu abençoo e recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o aporte de oração, de bênçãos, que é depositado nesse altar espiritual. E que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada um daqueles que ouviram esta palavra e que a tomaram em prática na sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bruna vai colocar aí onde você pode encontrar esse altar. Está aí. A Bruna ou o Hermida, pastor Hermida aí da Argentina. Quero fazer um apelo a você. Entre na nossa página, meujesus.org. Receba as bênçãos que eu estou lhes dando. E também, se você quer estudar Bíblia, teologia, Bíblia pura, entre no nosso site. Coloque aí também, Hermida, Tiago, Bruna, os meus assessores aí, osanabibleschool.com, para você estudar conosco. Tem centenas de cursos, desde aqui dos Estados Unidos, para você se preparar, se pós-graduar, estudar a palavra profundamente. Entre lá. E que Deus te abençoe e te guarde em todas as coisas. Obrigado por sempre ser uma bênção neste ministério da família Osana. Bem-vindo à família Osana, se você ainda não é parte dessa família. Essa família te ama, essa família é muito grande. Nós temos mais de 12 mil estudantes ao redor do mundo fazendo estas aulas. A maioria recebeu gratuitamente os cursos, porque Deus colocou no meu coração para oferecer para muitas nações gratuitamente estes cursos. Mas entra lá, te inscreve, me ajuda a ensinar a palavra ao redor do mundo. Um dia nós vamos saber o resultado do nosso trabalho e vamos ficar satisfeitos. Muito obrigado pelo carinho. Até amanhã, até amanhã.